Olá pessoal, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Hoje mais um vídeo praticamente dando sequência ao que a gente vem falando, porque o Senhor tem martelado praticamente o mesmo tema, sim, mas trazendo várias vertentes, várias formas de confirmar a palavra que Ele tem trazido. Hoje nós vamos falar sobre pessoas segundo o coração de Deus, né? A Bíblia traz Davi como homem segundo o coração de Deus, assim ele é conhecido, inclusive, acredito inclusive que hoje em dia seja até o significado do nome Davi tenha ficado segundo o coração de Deus. E vieram ele, né, primeiro, e Paulo à minha cabeça. Como é que nós fazemos para saber, né, como é que nós nos tornamos pessoas segundo o coração do Senhor? É basicamente a motivação que move o nosso coração. O Senhor, ele precisa ser o centro da vontade, ele precisa estar em tudo, ele precisa ser o tesouro do nosso coração, ele precisa ser o motivo pelo qual nós guardamos o coração. Essa palavra surgiu no meu coração hoje em específico, né, pela manhã, por conta de uma música que me veio à lembrança, não tocou em lugar nenhum, inclusive quando me veio à lembrança foi que eu coloquei para tocar. E o nome dela é Salmo 23, né, não ironicamente pelo Salmo 23, e eu vou trazer aqui para vocês. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor. Guia-me nas verdades da justiça por amor ao seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo nenhum, pois estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim, à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor quanto eu viver. E a música, ela fala isso, né? Por amor ao seu nome eu nada terei falta. Eu sei que certamente tua bondade me alcança, tua fidelidade eu sei que me acompanha todos os dias da minha vida. Nos teus banquetes de amor eu vou sarar e o meu cálice você faz transbordar, para viver a vida assim, só para você. Nesse salmo e na música, né, que é a música baseada no salmo, nós vamos encontrar a motivação do coração de Davi. E também vamos encontrar a forma que o Senhor trabalha nas nossas vidas, né? Então, quando diz que nada terei falta por amar o seu nome, né? Você me faz transbordar todos os dias da minha vida, né? E aqui Davi, ele também diz que depois de tudo isso ele voltará à casa do Senhor. Então tudo é voltado para ele, né? É o Senhor sendo o centro de fato, né? Quando você vê que o Senhor não deixa faltar para que eu honre o seu nome, o Senhor não deixa faltar para que eu continue espalhando a palavra, o Senhor não deixa faltar para que eu continue adorando. Então é tudo sobre ele. Inclusive quarta-feira o pastor leu lá na igreja um trecho de Salmo 39, que Davi diz assim: se eu morrer, se eu descer a cova, que vantagem haverá? Proclamará a tua fidelidade? Eu sei que também tem outra versão, que é a versão inclusive que tem no meu celular, que diz assim: os meus ossos vão adorar o Senhor, meu sangue, né? De que vai servir se eu morrer? Então a preocupação de Davi, olha a motivação do coração de Davi para não morrer. A preocupação de Davi em não morrer era não poder continuar adorando a Senhor, era não poder glorificar a Deus. Então ele diz: Senhor, se eu morrer, de que é que eu vou servir? Não vou continuar te servindo. Essa é a motivação que tem que estar no nosso coração. Então, quando a gente pede para o Senhor proteção, a gente pede em função de quê? Senhor, eu peço saúde. Saúde para quê? Eu quero viver muitos anos, longos anos de vida. Para quê? Então, muitas vezes, quando a gente não vê as coisas se realizando, as nossas vontades se realizando, a gente não pensa, né? Mas eu pedi em função de quê? Para não estar acontecendo. Então eu tenho que sempre pensar no reino, né? Então, eu quero viver muitos anos para que nesses muitos anos eu consiga propagar a palavra, para que nesses muitos anos eu consiga viver o meu ministério, para que nesses muitos anos eu consiga viver grandes coisas no Senhor. Então, seguindo aqui a linha de raciocínio, de motivações do coração, nossas preocupações, nós temos Lucas e Mateus praticamente dizendo a mesma coisa, em que Lucas vai relatar quando Jesus falou as palavras para os discípulos, e em Mateus praticamente repetindo, só que o Senhor dizendo as mesmas palavras, só que agora no monte, né? Foi um sermão que ele fez no monte, tá? No caso de Mateus, vai ser Mateus 6:25.
em Lucas, que foi a primeira vez que o Senhor falou essa palavra, vai ser Lucas 12, 22. Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir, a vida não é mais importante que a comida e o corpo do que as roupas? Observem os corvos, não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros, contudo o Senhor os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora sequer à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Eu trouxe essa palavra em Mateus para nos questionarmos sobre as nossas preocupações também, a motivação das nossas preocupações, a veracidade da motivação delas, né? Por que nós temos nos preocupado com as faltas, de fato, né? Essa ansiedade, essa angústia, essa preocupação, ela vem por quê? Que medo é esse de faltar veste? Que medo é esse de faltar alimento? Que medo é esse de faltar provisão? É porque eu tenho medo de morrer de fome? É porque eu tenho medo de não ter o que vestir? É porque eu tenho medo de ficar sem dinheiro? Mas eu tenho medo de ficar sem dinheiro por quê? Porque, sem esse dinheiro eu não vou poder ajudar as pessoas, sem esse dinheiro eu não vou poder continuar o meu ministério de alguma maneira. Ou não, é porque não vou poder comprar coisa tal, não vou poder comer coisa tal. Então, os homens, segundo o coração de Deus, nós temos que ver isso, né? Estão nos mínimos detalhes e em tudo ao mesmo tempo, né? A motivação sempre sendo o Senhor, da menor coisa, do detalhe, até o mais importante, que englobaria aí a vida dele, né? Propriamente dito, como Davi falou no Salmo 39. Então, dando continuidade, agora nós vamos para Filipenses 3, 4, né, onde Paulo, ele deixa seu currículo, mas com a intenção de quê? De expor a importância do que ele estava vivendo agora. Então ele diz assim: se alguém pensa em ter razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, o verdadeiro homem hebreu. Quanto à lei, fui fariseu, que era o que tinha de mais correto. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Por que quanto ao zelo? Porque na época o cristianismo era tido como blasfêmia, né? Então, assim, ele estava fazendo certo. Ele perseguiu a igreja para acabar com a igreja, já que supostamente o cristianismo era blasfêmia, né? Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à sua suprema grandeza do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Então, Paulo, né, que vivia essa vida tão íntegra, tão correta, aos olhos dos homens perfeitas, inclusive aos olhos dele mesmo por tanto tempo, né, até que ele tivesse um encontro com o Senhor, ele simplesmente olha e diz: não, para mim isso aí, esterco, é a mesma coisa. Tudo que eu tinha de perfeito tornou-se nada. E temos aqui uma passagem curtinha também em Mateus 16, 26, que diz: pois que adiantará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então aqui são visões, uma de Mateus e uma de Paulo, a respeito do evangelho, né? A respeito da motivação do coração. E ainda, gente, na mesma música, Salmo 23, tem uma parte que diz assim: em tua presença sou como criança, você me mantém de pé. Trazendo, né, tanto essa questão dessa parte baseada no Salmo, quanto em Mateus 6:28, né? Nós temos que ser como crianças também para termos o nosso coração segundo o coração do Senhor. Porque com o que é que a criança se preocupa, né? Eu tenho um filho, meu filho, ele não tá nem aí, gente. Se ele tem roupa, se ele não tem roupa, se ele vai ter... Ele não tá nem aí pra nada agora. Ele não tá preocupado se vai faltar comida, se não vai... Ele não chega a cogitar, porque ele sabe que vai ter. Ele sabe que vai ter tudo. Ele sabe que quando ele for sair é só vestir a roupa. Ele sabe que quando ele precisar comer, ficar com fome, ele vai comer. Não porque... E ele não tá correndo atrás dessas coisas, ele não tá preocupado em providenciá-las, em prepará-las, em fazê-las, porque ele sabe que no momento vai estar ali, pronto, apostos pra ele. Então, temos que ver dessa forma, gente,
ser conforme o coração do Senhor implica em ver como Cristo vê, é ter os olhos de Jesus, né? Voltar os nossos olhos para as coisas como Jesus voltaria, né? Então, às vezes onde a gente enxerga morte, Jesus vê vida, onde a gente enxerga que não tem solução, Jesus encontra um terreno propício, perfeito para milagre. Então, temos que ter também a visão alinhada com a de Jesus. Então, por mais que servir ao Senhor, por mais que estar no seu ministério, fazer as coisas do Senhor, nos traga uma paz que excede o entendimento, né? Nos traga uma alegria, independente das circunstâncias, né? Muitas coisas acontecendo e a gente consegue se manter confiante, porque a gente sabe que Ele está conosco. Então, assim, de certa forma, isso é estar alegre, sim, né? Em meio a tudo que acontece. Mas não é por isso, né? Não é porque traz essa felicidade, traz essa paz, que o evangelho é brincadeira, é coisa muito séria. É coisa muito séria e isso não é para todo mundo. E aqui essa palavra não é sobre salvação. Então, tendo dentro do meu coração a vontade do Senhor, o Senhor estando no centro da minha vida, em tudo que eu faço, né? Olhando com os olhos de Jesus para tudo, só assim eu vou viver pleno no meu ministério e na minha vida aqui. Porque, né? Aí Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É o que eu falei no vídeo passado. É uma troca. Eu cuido das coisas dele para ele cuidar das minhas coisas. Eu me preocupo com ele, ele se preocupa com as minhas. Eu faço dele, ele faz o meu. Mas de forma verdadeira, porque o Senhor sonda o nosso coração. Não adianta ser da boca para fora. O Senhor tem que bastar, né? As outras coisas são secundárias, elas vão acabar acontecendo, mas nós não busquemos elas, nós busquemos o Senhor. E aí sim, o destravar vai vir, né? Nós seremos plenos no espiritual, primeiramente, e aqui enquanto vida. Então, quando eu digo que não é uma palavra de salvação, por quê? Não é sobre salvação? Porque nada que a gente fizer, né? Mesmo que eu seja segundo o coração do Senhor, nada disso vai me fazer ser boa o suficiente para ser salva, tá? Então, quando eu digo que não é sobre palavra de salvação, é isso. Porque independente de eu seguir o coração do Senhor, independente de eu ser boa, incrível, maravilhosa, independente do meu ministério, independente de eu ser a pessoa que não fez quase nada, eu vou continuar não sendo merecedora. Gente, aqui a gente tá falando de morte, de cruz. A gente tá falando de morte, uma pessoa que se entregou, uma vida que foi dada e a nossa que foi comprada. A gente não tem nada que a gente vai fazer para merecer. E é por isso que eu digo que essa não é sobre ser salvo, é sobre ministério, é sobre aqueles que querem caminhar, né? Que querem entender mais o que é que acontece, o que não acontece, por que acontece, por que não acontece. Para que as coisas deem tão certo assim, nós temos que estar muito bem alinhados com o Senhor. E estar alinhado com o Senhor significa não ser mais eu, não ser mais a minha vontade, não sou mais eu quem sonho, não sou mais eu quem vivo. Bom, pessoal, para você que ficou até aqui, eu espero que você tenha recebido essa palavra, que ela venha agregar com os conhecimentos, inclusive, que você já sabe, né? Que tenha tirado alguma dúvida, esclarecido alguma questão que você estava na sua mente, porque para mim foi muito esclarecedora, porque a gente sempre acha que sabe de tudo, mas volta e meia a gente tem uma coisinha ou outra ali que acaba se esclarecendo mais uma vez, né? A palavra do Senhor não muda, mas ela se renova diariamente, assim como o nosso entendimento. Então, até o próximo vídeo, até a próxima palavra.